Desejo que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês, assim como Ele tem falado, está falando comigo. E essa palavra que Ele me trouxe, Ele me deu através de um sonho que eu busquei para entender e aceitar a posição que eu estava, que o Senhor estava me vendo. E eu perdi a minha irmã. Em decorrência de uns dias, meu filho falou algo para mim e eu me calei. E nessa noite, o Senhor me deu um sonho, que eu caminhava e estava vestida de conformidade que estavam os lugares. Até chegar em certo lugar, eu me vi nua, da cintura para cima. E para baixo eu estava vestida e calçada. E fui caminhando. E vinha uma voz assim, uma afronta. E cada afronta que vinha eu falava: sangue de Jesus tem poder. E dos lados também tinha chamas de fogo. E eu ia caminhando. E cada vez que ia aumentando aquilo, eu também ia aumentando. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Até que eu tive uma face a face com o inimigo. Ele, depois de mim, como ele quis se mostrar como ele é, todo vermelho, aquele olho de ódio. E aí ele levantou uma bola para vir para cima de mim, aquela bola de energia enorme. E eu gritei, mas todas as minhas forças, sangue de Jesus tem poder. Só que no caminhar, eu me via sozinha, mas eu sentia atrás de mim que eu não estava só. Nesse momento, a bola estourou e o inimigo desapareceu. Aí, o pastor conversou comigo e falou: vai lá meditar, Apocalipse 3, versículo 14 e 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, Senhor, Espírito Santo escrevendo que Jesus estava falando quem é. Ele foi e é a testemunha verdadeira do Senhor, Deus, Pai, o princípio de tudo. E ele diz ao que conheça as suas obras, que nem é frio nem quente, quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aquilo que ele de me ver seminua, acabou comigo. Eu falei: Senhor, onde que eu estou errando? O que eu estou fazendo? Aí ele disse: é certo, como dizes, rico sou e sou enriquecido, nada tenho falta e de nada sabes, que é um desgraçado e miserável, pobre e cego no mundo. Eu falo: Senhor, eu oro, eu estou no culto, como que eu vou morno? Não, morno não. Aí eu fui buscar na palavra
cada rico, por ser rico das coisas materiais que eu tenho. Mas o rico, eu sou a mais pobre, miserável criatura. Diante de Deus eu não tenho nada. Por quê? Deixamos de crer que Deus é Deus, quem nos concede a graça da vida e que pode mudar as situações se crermos nele. Glória a Deus. E a graça que Ele nos concede a cada manhã, Ele derramou a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Essa era a graça que eu estava esquecendo de ser grata a Deus pelo que Ele tem feito por mim. E como vai estar escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque se Ele fala hoje, você não vai levantar, você vai morrer. Você não levanta, você morre. Porque tudo vem dele, a vontade é dele, a graça recebida vem dele, merecida ou não. Não vem das obras que nós fizemos, porque eu fiz, eu orei, eu estou aqui, não. É o que o Senhor quis. E a salvação que Jesus oferece é pela graça, é pela crucificação que Ele fez. Ele se tornou maldito por cada um de nós. E a graça é tudo que eu preciso, você precisa. Mas nós não merecemos, porque somos pecadores, queremos as nossas vontades. Somos miseráveis quando não fazemos a vontade do Senhor Jesus e não continuamos a fazer as obras pecaminosas da carne. Não podemos ser assim pecadores, não reconhecer que nós necessitamos do Senhor e que é pelas misericórdias dele que nós somos salvos. Romanos 7, versículos 19 e 25. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a Deus, a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nós precisamos, irmãos, estar em luta constante com nossos desejos, vontade, que é muito mais fácil fazer a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Que nós podemos estar orando, jejuando, buscando uma palavra, ouvindo alguma palavra. E aí eu fui entendendo que eu estava esquecendo de ser grata a Deus pelo meu filho, pelo meu trabalho. E estava fazendo somente a vontade da minha carne.
e sendo pobre, irmão. Em Jeremias, capítulo 5, versículo 4 e 5. Eu, porém, disse: devera, estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, e nem os juízos do seu Deus. Esse é quem não conhece a palavra do Senhor, prefere continuar no engano. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, os juízos do seu Deus. Mas este, juntamente, quebraram junto e romperam as ataduras. Quando a gente chega diante do nosso Senhor Jesus, diante dos nossos pastores, e eles nos dão uma direção e a gente vai abrindo os olhos, vai tirando as ataduras, né? Se libertando, deixando de ser moldado, transformado por Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceste. O Senhor tinha tudo, ele era rico e veio nessa terra de vivente se fazer um maldito para nos ensinar a prosperar, enriquecer, mas não de coisas mundanas, bem materiais, para nós nos tornarmos ricos de riquezas espirituais, celestiais, é que nos enriquece, porque tudo perece, tudo tem a data, hora e fim para acabar, desde uma tinta da caneta, um dente que tiver que ser perdido, é aquele dia, aquela hora. Cego, estava cega, nossa, porque eu não estava vendo o que o Senhor queria fazer. Eu não estava deixando lavar meus olhos, abrir meus olhos. Em João, capítulo 9, versículos 5 ao 7, ele vai nos dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois e lavou-se e voltou a ver. Quando nós nos encontramos com Jesus, será que a gente permite que Ele venha fazer abrir nossos olhos? Para que nós possamos ver, não as coisas terrenas, mas sim as coisas espirituais, celestiais, que Ele quer e tem para nos mostrar, nos ensinar. E também vai estar escrito em João, capítulo 9, 35 ao 39. Jesus ouviu o que tinham expulsado, e encontrando-o disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já os tenho visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Ele estava vendo, estava cego,
mas ele estava vendo o espírito e a alma. E para ele achar que ele estava vendo, ele tinha que ver face a face a carne. Depois que Jesus abriu os olhos dele, perguntou o que ele queria, porque Jesus sabia que ele tinha fé. Aí no 39, Jesus vai dizer: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não venham, vejam, e os que vejam, sejam cegos. Nós podemos chegar cegos, que Jesus faz nós enxergarmos as coisas que a gente não está vendo. E muitos acham porque recebe uma cura, é porque creu em deuses. Foi Deus que fez isso acontecer cego. O que faz acontecer a tua fé em Cristo, nosso Salvador. E vamos nos encontrarmos quando damos crédito à voz da serpente, desobedecendo a ordenança de Deus, passando a esconder e fugir da presença de Deus. E aí eu entendi que em certas ocasiões eu estava errando e estava escondendo aonde eu estava errando. Eu não queria que Deus falasse para mim assim, corrija aí. Não, eu me escondia, porque o que eu fazia estava certo. Porque eu tendo oração com o Senhor, estando cultuando, estava tudo bem. Mas não estava, porque eu não estava dentro do meu lar, sendo miserável diante de Deus, na maneira reconhecendo que aquela situação estava errada. Eu estava cega porque eu não corrigia, eu me calava. Isaías, capítulo 47, versículo 3. A sua nudez será descoberta e se fará a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Eu não estava querendo estar revestida com todas as armaduras do Senhor. Eu achava que na minha comodidade estava tudo certo, que Deus não estava se importando com o que eu estava vendo e fazendo. Glórias a Deus. E também vinha aquela diversidade, eu não ia lá no meu quarto joelhar, orar, clamar ao Senhor diante dessas situações. Eclesiastes 9, versículo 8. Em todos os tempos seja alvo as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em vez de eu ir lá fazer minha roupa estar alva do Senhor, colocar o óleo na minha cabeça, para mim poder ir lá rebater com o inimigo. Está escrito. Eu me calava. E para estarmos prontos para a peleja diária e também de toda a astuta cilada do maligno, que nos tenta desobedecermos a vontade de Deus, como fez com Adão e Eva no jardim do Éden. Precisamos estar revestidos. Eu, diante de tantas diversidades, eu já estava desanimada, ao ponto de largar tudo que eu tinha recebido do Senhor. Eu estava a ponto, assim, vamos dizer, na nossa linguagem humana,
Eu estava a ponto de chutar o balde e tchau, chega, já deu. E no decorrer desse período, a tendência não foi parar. A tendência foi cada dia mais forte, cada dia mais sufocante, mais doído. Mas eu falava não. Até que eu comecei a clamar: sangue de Jesus tem poder. Ainda preciso aprender muito no Senhor para poder resistir todos os dias maus. Minha fé, o Senhor vai nos dar a direção de como nós vamos estar revestidos para cada batalha por dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu vou me fortalecer? Orando na força do poder do jejum, que somente o jejum ele nos dá poder e força. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Irmãos, a armadura também é a palavra do Senhor, um cinto. E tem que falar, está escrito, não se cala, tem que falar, está escrito também. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firme, orar, jejuar e ficar firme. Que aquela situação, na hora que for do querer do Senhor, mudará. E também, como vai estar escrito na palavra do Senhor, que nós precisamos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo. Estar firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Como que é cingir os lombos com a verdade, com a palavra do Senhor, que ela é a verdade. Ela é a nossa couraça, que é onde a gente entra, está escrito. Os calçados, calçados os pés, na preparação do Evangelho da Paz. É ter a certeza que aonde nós formos, podemos levar a palavra do Senhor. Que nós estejamos com ela, não só calçada, como fixada em nosso coração, nossa mente e no nosso falar. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oh, glória a Deus! Irmãos, sem fé, nós não alcançamos vitória nenhuma, nenhum livramento, nenhuma cura. E uma fé, né, sem obra, Deus não opera. Glórias a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Temos que estar com a palavra de Deus.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e toda súplica por todos os santos. Irmãos, foi doído eu ter que aceitar a situação que eu estava, porque acha que eu conhecendo a palavra de Deus não ia estar morna. Estava morna, nossa, muito morna, porque eu não estava me revestindo com a palavra, com tudo que o Senhor está nos instruindo. Eu estava fazendo politicamente, só política da boa vizinhança. Glórias a Deus. E por mim, para que me seja dada na abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Temos que orar um pelos outros, para que venha a ser feito notório a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Não é pedindo assim, Senhor me cura. Não, Senhor, está escrito, né? Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, me ajuda, me capacita, me limpa, porque pelo qual sou um embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu estava sendo, diante da situação, embaixadora de cadeias, mas não de livramento, de livremente poder falar do Senhor. Estava sendo embaixadora do pecado, porque eu não tinha liberdade para falar do Senhor. Eu não tinha como estar me revestindo da palavra do Senhor, me colocando diante para ganhar alma, poder libertar do engano que é vivido. Eu repreendo e castigo a todos quando o amo. Ele estava me castigando, estava sendo um duro fardo, estava pesado. Mas olha o que diz adiante: se pois zeloso e arrepende. Eu estava tendo um zelo com a palavra do Senhor, eu estava me arrependendo de tudo que eu estava vendo. Eu não ia falar, Senhor, eu me arrependo de não ter corrigido, eu não me arrependo. Eu não estava sendo zelosa com o Senhor, com aquilo que eu tinha um entendimento do que eu tinha que fazer. Porque a comunidade era melhor, né? Acho que eu vou ter contenda com eles, intriga. Imagina, deixa Deus agir. Quem levou, fica quieta. E aquilo só virando aquela bola de neve. E ele vai nos falar que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei. Glórias a Deus. Cearei com ele e ele comigo. E Deus lá comigo. Viu? Ouviu? Viu nada, né? Não abri a porta. Não deixava ele me revestir. Eu não queria deixar Deus me moldar, porque o nosso Senhor Jesus, Ele não foi diferente de nós aqui nessa terra. Ele passou por todas as situações que a gente passa. Ele passou por situações de pobreza, né, assim, no mundo, porque ele era rico. A riqueza que o povo busca não é a riqueza que Deus nos dá, é a riqueza do mundo
eu morrer vai ficar. Eu não levo uma roupa, eu não levo nada. Mas o que eu tenho que levar e ser rico é a minha alma. Irmãos, então o que eu tenho que dizer é assim: o nosso Senhor Jesus, Ele passou nesta terra, deu a sua vida por nós, e que nós venhamos também poder dar a nossa vida por Ele, porque Ele enfrentou o inferno para que nós pudéssemos ter acesso livre ao Senhor. Ele fez maldito, ele fez de tudo por nós. E o que nós estamos fazendo por Cristo? Vamos se tornar também um pouquinho de Pedro, negar o Senhor? Não vamos negar, porque Ele nos negou diante de tudo que nós somos. Ele nos amou. E a gente não está amando ao Senhor como tem que amar. A gente tem que padecer pelo Senhor, porque na hora que nós também morremos, poder estar sentado à direita do Pai. Ele também quer poder no nosso dia lá, que tivermos que passar todo um processo, se tivermos revestidos do Espírito Santo do Senhor, renunciando a tudo, o pecado, renunciar até mesmo a nossa vida, como Ele fez. Ele renunciou a vida dele por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. Ele também quer nos dar a salvação, para que nós possamos também assentar ao seu lado, assim como Ele assenta ao lado do Pai. Irmãos, vamos orar continuadamente. Jejum, muito jejum. Às vezes a gente olha que tá forte, não tá não. Temos que parar e olhar, perguntar para o Senhor: que posição que eu estou, Pai? E que possamos ser humildes e aceitar a posição, porque se você perguntar para o Senhor a posição que você está diante dele, Ele te falará. Como assim? Ele teve que trazer a minha, para me entender e me corrigir. E aí a igreja de Laodiceia, irmão, eu fui pesquisar, que também me deu uma incomodada. Por que a igreja de Laodiceia? Porque a igreja de Laodiceia, ela se encontrava no centro. Ela dava no centro de todas as igrejas. E o que o povo de Laodiceia comercializava não eram lãs brancas, roupas alvas. Eram sim roupas de lã negra, que se remete ao pecado. E o colírio que ele fala que a gente precisa ter para ver, não é o colírio que o homem tem para oferecer, é o colírio dele. É crer e ter o Espírito Santo para enxergar as coisas que a gente não vê. É além da nossa visão. Irmãos, acho que é importante todos entenderem como eu vivia, não sei, isso ela o sabe dentro da casa dela. Quanta luta ela estava passando junto com a família, ou está passando ainda, não sei. Isso ela e Deus o sabe. Mas observa no sonho que Deus deu para ela,
Cada hora ela estava num ambiente e a roupa dela ia se conformando com o ambiente. E o texto que ela leu em Eclesiastes é: em todo tempo sejam alvas as suas. Então a gente não se conforma com o ambiente, irmãos. A gente se conforma no molde de Cristo e é daquele jeito. A gente não tem que se adaptar aos ambientes. Adaptar no jeito que eu digo de fazer a vontade daquele lugar, fazer a vontade daquele cenário, fazer a vontade daquela circunstância. Não, se a circunstância vai mandar eu trocar as vestes alvas, eu vou dizer para a circunstância e para o cenário o quê? Não. Não. Quem fica se moldando e desmolda em relação àquilo que Cristo quer, morno. É morno. Glória a Deus. Quantos lares que não muda? Porque ela se moldava, eu vou entrar contra, eu vou ali combater o bom combate, porque quando ela se posicionava era fácil. Observa que ela via no sonho dela a segunda fase, quando ela começou a clamar o quê? O sangue. A primeira coisa que ela observou, que eu lembro aqui, talvez tenha outra coisa antes, ela falou: eu via do meu lado um grande fogo, olha a fornalha que aqueceu. Porque é assim, quando a gente não se molda, irmãos, a gente não se curva, Nabucodonosor vai querer jogar a gente aonde? Na fornalha. E se a gente continua não se curvando, ele vai e aquece o quê? 7 vezes mais. E quando isso acontecia, o que ela clamava? O sangue de Jesus. Ou seja, é do jeito de Jesus. O sangue de Jesus tem. Você viu quando ela disse o tamanho da energia contra? Porque essa é a realidade. Quando a gente não se conforma, não se molda do jeito que querem, a energia que vem contra a nossa vida, irmãos, não é pequena não. Mas quando veio aquela energia contra, ela clamou o quê? O sangue de Jesus tem. Irmãos, é o sangue que deixa a nossa veste em todo o tempo o quê? Alva. O Senhor falou: quem que Ele vai vir buscar? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, quando ela clamava o sangue, estava lavando as vestes no sangue. Aí fornalhas aqueciam, energias contrárias aconteciam, mas ela estava sujeitando a Deus e resistindo o diabo. O que ele teve que fazer? Mas foi fácil resistir? Então cada vez que ela clamava o sangue, aquela veste que não era alva se tornava o quê? Se tornava alva. Irmão, você quer ver um jeito que o diabo vem oprimir? Quem que já teve uma visão de sonhos? Não, à noite, de repente vem aquela energia que quer te amarrar. Nessas horas você não consegue às vezes nem abrir a boca. Clama em pensamento o quê? O sangue de... Na hora ele tem que ir. Irmãos, nós não podemos nos conformar com o mundo. Nós não podemos fazer do nosso lar ficar conformando com a vontade de filhos rebeldes. Guarda algo, a gente acha que a coisa está abrandando, mas como ela falou, a bola de neve estava só o quê? A energia contrária só estava aumentando. Chegou uma hora que se tornou insustentável. Que nós não sejamos o quê? Mornos, mas nos revistamos da armadura de Deus para combater o bom combate. Se coloca de pé em nome de Jesus.